Pensamos que não é sem interesse fazer aqui uma digressão, pelo menos aparente, a propósito de um símbolo estreitamente conexo ao Yin e Yang. Esse símbolo é a dupla espiral, que desempenha papel extremamente importante na arte tradicional dos mais diversos países, e em especial na Grécia arcaica. Como já se disse, com muita justeza, essa dupla espiral, que se pode considerar como a projeção plana dos dois hemisférios do andrógeno, oferece a imagem no ritmo alternado da evolução e da involução, do nascimento e da morte. Numa palavra, representa a manifestação em seu duplo aspecto. Essa figuração pode, além disso, ser encarada ao mesmo tempo num sentido macrocósmico e num sentido microcósmico, em virtude da analogia entre eles. Pode-se sempre passar de um para o outro desses dois pontos de vista por uma transposição conveniente, mas é sobretudo ao primeiro que nos referiremos diretamente aqui, pois é em relação ao simbolismo do ovo do mundo. Aqui já fizemos alusão a propósito do Yin e Yang, que se apresentam as aproximações mais notáveis. Desse ponto de vista, podemos considerar as duas espirais como a indicação de uma força cósmica que atua em sentido inverso nos dois hemisférios, que em sua aplicação mais extensa, são naturalmente as duas metades do ovo do mundo, os pontos em torno dos quais se enrolam essas duas espirais como os dois polos. Pode-se notar de imediato que isso está em estreita relação com os dois sentidos da rotação da suástica, representando estes, em suma, a mesma revolução do mundo em torno de seu eixo, mas vista, respectivamente, de um e outro dos dois polos. E esses dois sentidos de rotação exprimem bem, com efeito, a duplação da força cósmica, de que se trata, duplação que é, no fundo, a mesma coisa que a dualidade do Yin e do Yang, em todos os seus aspectos. É fácil compreender que no símbolo do Yin Yang, as duas semicircunferências que formam a linha, que delimita interiormente as duas partes, clara e escura, da figura, correspondem exatamente às duas espirais, e seus pontos centrais, escuro na parte clara e claro na parte escura, corresponde aos dois polos. Isso nos conduz de novo à ideia do andrógeno, assim como indicamos anteriormente, e lembraremos ainda a esse respeito que os dois princípios Yin e Yang devem sempre ser considerados, na verdade, como complementares, mesmo que suas ações respectivas, nos diferentes domínios da manifestação, surjam exteriormente como contrárias. Pode-se, portanto, falar, quer da duplação de uma força única, como fazíamos há pouco, quer de duas forças produzidas por polarização desta e centradas nos dois polos e produzindo, por seu turno, pelas ações e reações resultantes de sua própria diferenciação. O desenvolvimento das virtualidades envolvidas no ovo do mundo, desenvolvimento que compreende todas as modificações dos 10.000 seres. É de notar que essas duas mesmas forças são também figuradas de maneira diferente, embora no fundo equivalente. Noutros símbolos tradicionais, principalmente por duas linhas helicoidais enrolando-se em sentido inverso uma da outra, em torno de um eixo vertical, como se vê, por exemplo, em certas formas do Brahma Danda, ou bastão bramânico, que é uma imagem do eixo do mundo, em que esse duplo enrolamento é posto em relação com as duas orientações contrárias da suástica. No ser humano, essas duas linhas são os dois nadis, ou correntes sutis de direita e de esquerda, ou positivo e negativo, Ida e Pingala. Outra figuração idêntica é a das duas serpentes do caduceu, que se liga, aliás, ao simbolismo geral da serpente em seus dois aspectos opostos. E nesse sentido, a dupla espiral pode também ser considerada como figurando uma serpente enroscada em si mesma,
em 2 sentidos contrários. Essa serpente é então uma anfisbena, cujas 2 cabeças correspondem aos 2 polos e que, por si só, equivale ao conjunto das 2 serpentes opostas do caduceu. Isso em nada nos afasta da consideração do ovo do mundo, pois este, em diferentes tradições, é com frequência aproximado do simbolismo da serpente. Poder-se-á lembrar aqui o Knep egípcio, representado sobre a forma de uma serpente pondo o ovo pela boca. Imagem da produção da manifestação pelo verbo. E também, é claro, o símbolo druídico do ovo de serpente. Por outro lado, a serpente é muitas vezes dada como habitante das águas, assim como se vê especialmente para as nagas, na tradição hindu, e é também nessas mesmas águas que flutua o ovo do mundo. Ora, as águas são um símbolo das possibilidades e o desenvolvimento destas é figurado pela espiral, de onde a estreita associação existente por vezes entre essa última e o simbolismo das águas. Se o ovo do mundo é assim, em certos casos um ovo de serpente, em outros lugares ele é também um ovo de cisne. Queremos aqui fazer a ilusão, sobretudo, ao simbolismo de Hansa, o veículo de Brahman, na tradição hindu. Ora, acontece com frequência, em particular nas figurações etruscas, que a dupla espiral é encimada por uma ave. Esta é evidentemente o mesmo que Hansa, o cisne, que choca o Brahmanda nas águas primordiais e que, além disso, identifica-se com o espírito ou sopro divino, pois Hansa é também o sopro, que, segundo o início da Gênese hebraica, era levado sobre as águas. O que não é menos notável ainda é que entre os gregos, do ovo de Leda, gerado por Zeus, sobre a forma de um cisne, saem os Dióscuros, Castor e Pólux, que estão em correspondência simbólica com os 2 hemisférios, portanto com as 2 espirais que consideramos no momento, e por conseguinte representam sua diferenciação nesse ovo de cisne, isso é, em síntese, a divisão do ovo do mundo, em suas 2 metades, superior e inferior. Não podemos, por sinal, pensar em nos alongarmos aqui mais sobre o simbolismo dos Dióscuros, que na verdade é muito complexo, como o de todos os pares semelhantes formados por um mortal e um imortal, representados muitas vezes como branco e preto, como os 2 hemisférios, um dos quais é claro enquanto o outro está na escuridão. Diremos apenas que esse simbolismo, no fundo, se relaciona com bastante proximidade com o dos Devas e dos Asuras, cuja oposição está igualmente em relação com a dupla significação da serpente, conforme esta se mova numa direção ascendente ou descendente, em torno de um eixo vertical, ou ainda enroscando-se ou desenroscando-se em si mesma, como na figura da dupla espiral. Nos símbolos antigos, essa dupla espiral, e às vezes substituída por 2 conjuntos de círculos concêntricos, traçados em redor de 2 pontos, que representam ainda os polos, são pelo menos numa de suas significações mais gerais, os círculos celestes e infernais, os segundos dos quais são como que um reflexo invertido dos primeiros, e aos quais correspondem precisamente os Devas e os Asuras. Noutras palavras, são os estados superiores e inferiores em relação ao estado humano, ou ainda os ciclos consequentes e antecedentes em relação ao ciclo atual. O que não é, em suma, senão outra maneira de exprimir a mesma coisa, fazendo intervir aí um simbolismo sucessivo. Isso corrobora também a significação do Yin e Yang, considerado como projeção plana da hélice representativa dos estados múltiplos da existência universal. Os 2 símbolos são equivalentes e um pode ser considerado uma simples modificação do outro, mas a dupla espiral indica, além disso, a continuidade entre os ciclos. Poder-se-ia dizer também
que representa as coisas sobre um aspecto dinâmico, enquanto que os círculos concêntricos as representam sob um aspecto de preferência estático. Ao falar aqui de aspecto dinâmico, pensamos naturalmente ainda na ação da dupla força cósmica, e mais especialmente em sua relação com as fases inversas e complementares de toda manifestação. Fases que se devem, segundo a tradição extremo-oriental, à predominância alternante do Yin e do Yang, evolução ou desenvolvimento, desenrolamento e involução, ou envolvimento, enrolamento ou ainda catábase, ou marcha descendente, e anábase, ou marcha ascendente, saída no manifestado e entrada no não manifestado. A dupla expiração, e deve-se notar o parentesco muito significativo que existe entre a própria designação da espiral e da de espíritos ou sopro, de que falamos acima em conexão com Hansa. É o expir e o aspir universais, pelos quais se produzem, segundo a linguagem taoísta, as condensações e as dissipações que resultam da ação alternada dos dois princípios, Yin e Yang, ou de acordo com a terminologia hermética, as coagulações e as soluções, para os seres individuais, são os nascimentos e as mortes, que Aristóteles chama Gênesis e Ptora, geração e corrupção, para os mundos, e é o que a tradição hindu designa como os dias e as noites de Brahman, como o Kalpa e o Pralaya. E, em todos os graus, na ordem macrocósmica como na microcósmica, fases correspondentes encontram-se em todo o ciclo de existência, pois elas são a própria expressão da lei que rege a totalidade da manifestação universal.